Você já parou para pensar sobre os segredos sensacionais do dia a dia da vida moderna no planeta Terra? Estou falando das pequenas portinhas nas máquinas de lavar e daqueles pequenos buraquinhos nas janelas dos aviões. Se você não tem a menor ideia do que eu estou falando, cola aqui e permita-se ficar tão surpreso quanto eu fiquei quando descobri. Lembra daquela gaveta debaixo do forno? Talvez você a tenha ignorado o tempo todo, ou a esteja usando para armazenar formas e frigideiras. Bem, mesmo que ela atenda essa função, não é só para isso que serve. A melhor maneira de usar a gaveta debaixo do forno é para manter sua refeição aquecida enquanto espera para servi-la. Genial, não é? Falando sobre portas secretas, você já notou que a maioria das máquinas de lavar também tem pequenas portinhas na parte inferior? Essas portas servem, na verdade, como drenos. É para onde vão todos os itens que colocamos para lavar junto com nossos jeans e jaquetas. É como se fosse um colecionador, digamos, de pequenos itens. Isso os impede de chegar aos canos principais de drenagem e entupi-los, nos economizando centenas de reais em reparos todos os meses. Agora, quem nunca passou pela tarefa confusa de ter que medir quanta massa cozinhar para uma porção? Aqui está a solução: o buraco no meio da colher de pegar massa. Ele foi feito para medir a quantidade exata de massa seca que você precisa para uma porção. Se você tentar colocar macarrão cozido molhado por ali, bem, boa sorte. Falando nisso, você já se perguntou por que as tampas das canetas têm buracos? Talvez você tenha pensado que era um recurso de design para regular a pressão do ar, mas na realidade esses orifícios têm uma função muito mais simples e importante: reduzir o risco de asfixia. Muitas pessoas adoram morder essas tampinhas, e esse pequeno orifício evita engasgos caso alguém engula acidentalmente uma tampa e ela fique presa na garganta. Para os apaixonados por cozinha, há um segredo escondido bem na frente de seus olhos que pode mudar sua vida. Visualize as panelas. Agora as alças delas. Certo, existem buracos nelas. Acontece que esses orifícios foram projetados para segurar a colher que você está usando para cozinhar. E em vez de respingar um molho por todo o fogão ou no chão da cozinha, você pode colocar a colher no buraco e deixar escorrer o molho diretamente de volta para a panela. Uhul! Falando em itens do dia a dia, a maioria das maçanetas das portas é feita de latão, pois esse material as torna naturalmente livres de germes. Ao contrário das maçanetas de plástico, as de latão são meio mágicas. Elas podem se desinfetar sem que você precise limpá-las. No capricho, hein? Você já notou que na parte inferior da trena há uma pequena fenda? Ela se encontra naquela parte metálica que você precisa puxar para medir alguma coisa. Bem, essa fenda é na verdade do tamanho exato de um prego. Ela foi projetada para as pessoas colocarem a trena sobre um prego e usá-lo como suporte enquanto a esticam. Mal posso esperar para testar isso. Quanto às margens dos cadernos, elas foram inventadas para proteger dos ratos aquilo que as pessoas anotavam. Não, os ratos não estavam copiando suas respostas para a prova de matemática. Na verdade, houve momentos em que as pessoas tinham que conviver com ratos e camundongos, que muitas vezes mastigavam papéis. Então, para evitar que as informações se perdessem completamente, as margens foram criadas. Dessa forma, os textos foram movidos para mais perto do meio das páginas e ficaram protegidos dos roedores. Talvez seja daí que veio a expressão digerir a informação? E aqueles minúsculos buracos na parte inferior das janelas dos aviões? Eles têm uma função extremamente importante, que é regular a pressão do ar no interior da cabine. Em outras palavras, eles ajudam os aviões a voarem alto no céu. Grande responsabilidade, não é? A propósito, as mesas de bandeja dos aviões são os lugares com mais germes dentro de toda a cabine. Estudos mostraram que as bandejas tinham 8 vezes mais germes do que o botão de descarga do vaso sanitário. Agora, que tal cortarmos um avião comercial ao meio e vermos o que tem dentro? Bem, ficaria mais ou menos assim: fileiras de assentos em cima e tudo mais que precisa ser guardado na parte de baixo. Estou falando da bagagem dos passageiros, suprimentos de emergência, partes do sistema da asa e assim por diante. Passando para as bolas de boliche. Sim, eu sei que é uma transição desajeitada. De qualquer forma, você já se perguntou como é o interior de uma bola de boliche? Se cortar uma bola profissional em duas, você verá uma forma familiar. Veja de perto. Está vendo isso? Não parece com o logotipo do Incrível? De qualquer forma, as bolas de boliche profissionais são diferentes das que existem na pista de boliche da sua cidade. Isso porque elas são projetadas para fazer movimentos extravagantes. Elas realmente têm uma engenharia super complexa dentro, pois são moldadas para ajudar profissionais qualificados a fazer mais strikes.
O peso das bolas de boliche profissionais é feito para ser projetado para frente enquanto são arremessadas pela pista. Isso torna mais difícil que elas caiam nas calhas laterais. Falando em bolas, vamos dar uma olhada dentro de uma bola de beisebol. Para torná-la leve e aerodinâmica, os fabricantes usaram várias camadas diferentes. A partir do núcleo, temos um centro de cortiça envolto por borracha preta. Em seguida, há uma camada de borracha vermelha seguida por 2 ou 3 camadas alternadas de fios de lã. Depois disso, há uma capa de couro branca visível e aquela linda costura vermelha na lateral costurando tudo. E se você tivesse visão de raios-x e conseguisse olhar dentro de um osso humano? Assustador! Eu diria que o que mais chama a atenção é a situação que parece uma teia de aranha no centro do osso. Na realidade, é uma estrutura de nervos altamente condensada e complexa que você tem dentro dos ossos. Você não é sortudo? Agora eu tenho um enigma para você. O que é redondo pode ser encontrado perto do oceano e parece uma visita aérea do Museu Guggenheim, em Nova York. Aquele que é feito quase inteiramente de rampas. Se você disse concha de nautiloides, acertou. Um nautiloide é um marisco cuja casa pode ser encontrada em inúmeras lojas de souvenirs perto da praia e é composta por 2 camadas. Uma externa branca fosca e uma interna branca iridescente. E se você a cortasse ao meio, ficaria muito parecido com o interior do Museu Guggenheim. As folhas de babosa são boas para fins curativos e também para hidratação. Mas se você conseguisse olhar dentro de uma, a imagem que veria seria satisfatória e muito relaxante. Quem nunca sonhou com uma piscina recheada de geleia? Parece não haver nada mais mundano e regular do que um tubo de pasta de dentes. Mas você não pensaria assim se abrisse um tubo que contém várias cores. Agora, tem havido especulações de que o interior do tal tubo de pasta de dentes pode ser dividido por barreiras, para que as listras não se misturem. Mas se você o cortar ao meio, verá que ele tem apenas uma câmara interna. Acontece que há muita ciência por trás da fabricação de pasta de dentes listrada. Segundo um especialista, é preciso garantir que a pasta em todas as listras tem as mesmas propriedades físicas. Desta forma, as cores são naturalmente impedidas de se misturar umas com as outras. É por isso que se você abrir um tubo, verá algo que se parece com várias fatias de pizza em cores diferentes. Se você abrir seu armário, encontrará pelo menos alguns cabides de madeira. Normalmente eles são feitos de cedro, que é um repelente natural de traças. Então, cabides de cedro realmente protegem suas roupas da infestação de traças. Para algumas pessoas, mais do que outras, o delineador é uma necessidade diária. Nossa, e não é? Mas você sabia que nos tempos dos antigos egípcios, homens e mulheres usavam delineadores tipo cajal para proteger os olhos do brilho solar? Muito bem aos egípcios por descobrirem isso. Bem, eu poderia aprender a andar com um. Normalmente usamos apoios de cabeça para, descansar a cabeça, certo? Não só isso, como se vê, os apoios podem ser facilmente removidos dos assentos e usados para quebrar as janelas do carro em caso de emergência. Agora, este é um truque que poucas pessoas conhecem. Você provavelmente coloca seu capacho horizontalmente, como a maioria de nós o faz. Mas os capachos servem para absorver a sujeira das solas dos sapatos antes de você entrar em casa. Então, para que essa função funcione como deveria, a melhor forma de colocar um capacho é na vertical. Assim, você dá mais passos em cima do capacho antes de entrar na sua casa. E por último, mas não menos importante, e não quero acusar nada aqui, mas você provavelmente está aspirando sua casa do jeito errado. E eu posso provar isso. A maioria das pessoas apenas aspira pisos e carpetes em uma direção ou move o aspirador para frente e para trás várias vezes, pensando que removeu toda a poeira. Porém, segundo os profissionais de limpeza, a melhor forma de aspirar é em fileiras. Primeiro, você vai avançando com o aspirador até chegar ao final dela. Então, você afofa o tapete para cima e desce pela mesma fileira, juntando a poeira que não foi coletada na primeira passada. Pensa numa limpeza eficiente. Por outro lado, a minha ideia de limpeza doméstica é varrer o quarto com um olhar. Não quero perturbar a camada protetora de poeira.